Olá, olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou o Pablo Rodrigues e mais uma vez eu estou aqui com a minha queridíssima esposa Vanessa. Oi, pessoal. E com muito sono. E como o nosso último vídeo junto, né, acabou fazendo sucesso aí entre vocês, hoje a gente também está aqui fazendo um outro vídeo, só que dessa vez para falar sobre o filme mais polêmico da temporada. É Coringa. Bom, eu já fiz a crítica do Coringa, se você quiser ver, o link tá aqui por cima e na descrição, tá certo? E hoje a gente vai falar, né, com spoilers, sobre o conteúdo temático do filme, né? Porque como é um conteúdo muito rico, né, não dá pra falar tudo, né, numa crítica rápida, como eu faço, então deixei pra fazer esse vídeo inteiro sobre o conteúdo do filme, junto com a minha queridíssima esposa, que também vocês vão ver aí as nossas opiniões polêmicas, né? Então, se gostar do vídeo, deixa sua curtidinha aqui embaixo, compartilha e se inscreve no canal. Bem, Vanessinha, mais uma vez, juntos aqui. Mais uma vez, comentando mais um filme. Mais um filme e mais um filmaço. Um filmaço. Né? Quais são as suas impressões do filme a priori, assim? Eu tenho até ainda algumas... Ainda tento organizar algumas ideias, né? Eu acho que eu precisaria assistir mais uma vez para entender ainda mais o roteiro, enfim, entender ainda mais a ainda história. Tá processando, de tão impactante isso, isso. Mas eu acho que o filme ele traz três questões, do meu ponto de vista. Ele fala sobre a questão da exclusão social, certo? A partir do momento que o Arthur, né, ele é excluído, né, da sociedade por ser aquela pessoa diferente, né, engraçada, né, pela questão principalmente do transtorno, né? Então, a primeira questão, a exclusão social. Um outro ponto que eu destaco é o quanto a nossa sociedade ela é doente, né? E aí, como é que essa sociedade doente ela vai estar ali cuidando de uma outra pessoa que precisa desse cuidado? E como uma pessoa que já possui um transtorno mental, né? Como é que ela vai ter os cuidados adequados em uma sociedade que também é tão adoecida quanto? Isso, exatamente. E aí, assim, eu destaco a questão da saúde mental. Tá muito explícito nesse filme a questão da violência, né? Que é um dos pontos mais críticos, né? Não da trama em si, mas o que algumas pessoas, né? Eu diria, não todos, mas algumas pessoas que assistiram o filme, a mídia também, né? Colocou isso, o quanto o filme é violento, né? Tá gerando muita polêmica, né? E isso tá gerando muita polêmica, tá dividindo muitas opiniões, né? E aí estão dizendo que o filme incentiva a violência. Isso. E aí, assim, né? Mais uma vez, se eu for falar aqui, né? Trazer o exemplo de Bacurau também foi isso, né? Bacurau também foi, por algumas opiniões, foi tido como um filme que faz apologia à violência. E o filme traz essa questão também de como a classe alta, né, de Gotham, no caso, menospreza, né, os trabalhadores. Né? O Thomas Wayne, o pai do Batman, é retratado no filme como um FDP, né, que menospreza os trabalhadores, chama eles de palhaços, né? E é tudo que gera todo aquele movimento, né? Somos todos palhaços, a galera de máscara. E o que retrata muito também do que acontece hoje, né? De como figuras como Donald Trump, Bolsonaro, né? E como esses poderosos, né? Encaram a classe trabalhadora, né? Encaram os menos favorecidos, né? Isso. Coringa me fez lembrar um pouco, tá? Sobre o V de Vingança. Também. Na questão da ideia, né? Do que o caos pode gerar. Porque a gente tem que entender, principalmente, que o Arthur, ele é uma consequência da sociedade.
né? Dessa sociedade opressora, dessa sociedade desigual, dessa sociedade capitalista. Ele não é a causa do caos, e sim a consequência do caos. É uma sociedade, né, que já é doentia, que é uma adoecedora e que adoece o indivíduo, né? E esse adoecimento gera consequências negativas para a própria sociedade. Isso. Né? Então o fato do Coringa inspirar todo aquele movimento, né, que ocorre ali na cidade não é algo positivo. Né? Eu vi alguns vídeos de galera, de sessões mundo afora, da galera vibrando na cena lá final, quando ele é ovacionado pelo povo lá, a galera vibrando como se fosse o filme dos Vingadores, sabe? Cara, não é pra vibrar com aquilo não, aquilo ali é justamente o oposto, aquilo ali é um reflexo de como aquela sociedade é tão doentia e tão adoecida, tão doente, que exalta um cara que acabou de se tornar um assassino, né? Que exalta a violência, a própria violência em si. Isso, e aí não tem como a gente não remeter, né, à conjuntura atual. Né? Atualmente a gente teve aí o prefeito, aliás, o governador do Rio de Janeiro exaltando a morte, né, de um jovem que foi assassinado pela polícia do Rio de Janeiro, por conta do sequestro, né? Devido ao sequestro do ônibus. Então, assim, em nenhum momento. E ainda mais, né? E ainda tem toda uma apologia da sociedade também, onde diz que bandido bom é bandido morto, mas que bandido? Qual é esse bandido bom? É o bandido pobre, preto da periferia? É esse que deve morrer? Tu falou dessa questão do Rio, né? A gente, além do governador do Rio, a gente tem um presidente que exalta torturador, né? Que diz que o que está acontecendo no Rio com as mortes de pessoas inocentes, de jovens, né, por parte de operações policiais, é a prova de que o trabalho da polícia está funcionando. Né? Então, que sociedade é essa? Isso me remete a uma crítica que eu vi do filme, dizendo que Coringa é um filme anacrônico e inverossímil. Como se não fosse possível uma realidade daquela e um personagem daquele. É aí onde eu pergunto, que sociedade é essa que a gente está vivendo? Né? Será que não é possível uma sociedade daquela? A gente está vivendo essa sociedade. E nessa sociedade existe... A gente trabalha com saúde mental. Né? Quem me conhece, eu sou psicólogo e a Vanessa é assistente social. E nós trabalhamos na área de saúde mental, tanto com pessoas com transtorno mental, quanto com pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. E a gente sabe, a gente vê, né, muitos coringas por aí. Né? A gente sabe que essa realidade perversa que a gente vive gera muitos e muitos arcos flex, muitos coringas por aí. Eu fiquei até pensando agora, né, que a gente conhece muitos coringas por aí, daqui a pouco vão mandar procurar a gente. Pois é, daqui a pouco... né? Porque a gente tá vivendo quase uma ditadura, né? Então, não tem como não fazer referência ao filme Taxi Driver. Taxi Driver. Esse filme é o pipoco. O filme, ele é o tempo todo ali, né? Ele começa daquela forma mais lenta, mas ele vai ficando acelerado. Ele também tem um, né? personagem, paranoico, problemático, né? coloca você na mente dele. Isso, né? A gente adentra dentro ali na subjetividade do personagem e tal. Um personagem que recorre à violência, mas o filme em si não defende essa violência. Exatamente. É isso que a gente tem que entender, gente. Retratar uma coisa não significa fazer apologia a ela. Isso. Senão a gente vai censurar todos os filmes de ação violenta que tem em Hollywood. Isso, exatamente. E entender, né? Eu tava lembrando aqui de algumas imagens do filme do Coringa, né? Ele sempre foi aquela pessoa que tentou se encaixar naquele modo de vida que a sociedade impõe. Né? Então, essa sociedade meritocrática. Né? Onde você tem que fazer por onde tudo é voltado para você, a onde individualidade. O Estado tem que ser mínimo, né? Tanto que ele perde os remédios e a assistência, porque o governo corta a verba da assistência. Né? Na cena que ele vai se encontrar com o Thomas Wayne, lá no teatro, onde eles estão assistindo. E lá no teatro, os ricões da cidade estão assistindo uma exibição de Tempos Modernos do Chaplin. Né? Que contradição!
Tempos Modernos, qual é a história de Tempos Modernos, né? É sobre o vagabundo, o Chaplin, né? Tentando se adequar, tentando se adaptar à sociedade industrial capitalista, né? E não conseguindo, né? Então, é uma alegoria, né? Muito interessante com a própria história do Coringa, né? Eu acho que uma questão importante também que o filme traz é essa necessidade da gente estar sempre feliz. Sim, isso é genial no filme. Né? Então, assim... Ele fala, né? É difícil ser feliz o tempo inteiro. Porque é isso que a nossa sociedade exige, que você esteja sempre feliz. Então você não pode um dia acordar puto da vida, pô, eu tô arretada, eu não posso né? estar melancólico. Eu tenho que estar sempre com um sorriso, tanto né? Eu tenho que estar bem, né? Ninguém tá triste em rede social, né? Tá todo mundo feliz, bonito na vida, né? E isso não corresponde à realidade da gente, né? A gente não se dá o direito de simplesmente não tá de bem hoje, eu não tô de boa, sabe? Eu quero chorar, eu quero ficar na minha, né? E tem outra frase que ele fala, que aí remete à questão da saúde mental, que tem lá no diário dele que ele escreve, né? Que a pior coisa de ter um transtorno mental é ter que fingir o tempo todo que você não tem. Que não tem, né? Isso é bem forte, né? Essa dificuldade, a nossa sociedade não aceita o diferente, né? E para uma pessoa que já tem transtorno mental, é muito complicado. A gente sabe disso, a gente trabalha nessa área, né? E essa questão do diferente é muito bem pontuada no filme, é tanto que ele não mata o anão, né? Isso. O anão que foi o único do trabalho dele que tratou ele bem. Né? E o anão também era discriminado por ser anão, porque é um diferente também. Joaquin Phoenix tem que estar no Oscar, gente. Rapaz, que ator é esse? Que ator? Então, a partir do momento, até que tem uma cena também que mostra a liberdade dele. Quando ele começa a dançar na escada. Quando ele começa a dançar na escada, não só nessa parte, mas quando ele mata lá os três. Sim, quando ele mata pela primeira vez, né? Quando ele mata, ele vai pro banheiro lá, banheiro público lá, né? Faz aquela dança, né? Aquela coisa com aquela trilha de violino. Né? Até a postura dele, corporal né? Corporal. Parece que ele tem um peso, nas costas. Anda meio torto, né? E ao longo da trama, né? Ele vai se libertando, ele pega mais postura, né? Ele fala, né? De forma com a voz mais bem colocada, né? Ele dança. Ele liberta o corpo, né? E tem a participação do De Niro, né? E o De Niro, gente, né, já que o vídeo aqui é com spoiler, o De Niro, ele ironiza com tudo, né? Ele solta piadas, né? Ele faz comentários indevidos. É aquela coisa de mostrar como a mídia também pode ser cruel, né, com as pessoas, né? Como acontece hoje, né? Exatamente. Então, assim, pra mim, a cena mais impactante que teve do filme, e que eu sou muito sincera em dizer que eu tava esperando realmente isso, foi a cena onde o De Niro é morto pelo Arthur ao vivo na TV, né? Isso porque o De Niro, ele manchou a reputação do Arthur. Humilhou ele, né? Humilhou ele, né? Onda. E aí quantos, né? Se a gente for pegar o nosso contexto também atual, ali uma ficção, mas quantos De Niros fazem isso com vários Arthurs? E muitas vezes a gente acha que o que a gente tá falando sobre o outro é besteira, né? Uma notícia que a gente posta sem verificar na internet é besteira, mas você pode acabar com a vida de alguém, né? Você pode deixar essa pessoa no fundo do poço, né? E isso eu lembrei o caso daquele reitor, um reitor que eu acho que era da universidade, não lembro agora. Daqui do Brasil, que se matou, né? Por conta de... Se matou por conta de calúnias, né? De difamações, dizendo que ele estava roubando, estava envolvido no desvio do dinheiro da universidade. A mídia, esse poder, digamos que seria esse quarto poder, né? O quarto poder, e que é uma mídia formadora de opinião. Então é uma mídia que manipula os interesses favorecendo a classe burguesa. Bicho, outra coisa que eu tava lembrando também o Arthur, ele tava tão paranoico, né? Então a falta da medicação, a falta do acompanhamento, né, que ele tinha com o profissional, tudo isso, mais o contexto de vida dele, né? E aí eu queria trazer a paranoia que ele teve da namorada, né? Que até então... Eu confesso que eu acreditei totalmente. Eu também. A gente tá acostumado a ver filmes, né, se relacionando com a pessoa, mas aí depois o filme nos mostra
que tudo aquilo fazia parte da mente dele, né? Então era um namoro que não existia, né? E ele também, depois ele percebeu isso. Inclusive, dessa relação com a namorada imaginária dele, tem referência a Taxi Driver, né? Quando ela faz pra ele aqui, ó. Isso. É uma referência a uma cena de Taxi Driver que quem assistiu sabe. E outra coisa, né, antes da gente terminar, é que já surgiu, lógico, aí, né, os comentários dos bozos, né? Porque o assessor do Bolsonaro assistiu o filme e deu uma declaração dizendo que o filme é um filme que mostra um desespero da esquerda e uma sociedade sem Deus. Gente, o cara é despreparado. E o que é que a gente espera desse, né, Ai, Deus. desses ministros e o dessas Coringa pessoas do atual agora. governo, né? Se fosse uma reflexão que viesse contribuir, mas uma reflexão esvaziada, esdrúxula, sem nenhum argumento, né, com ataques de ordem moral. Então, assim, ideológico, que eles falam tanto que não tem ideologia, né? Isso é um posicionamento ideológico. Então, assim... E que não é problema nenhum ter ideologia, o problema é você ser ideológico e negar que é. Então, assim, quando for debater, debata fundamentado. Não venha debater com um discurso baixo, raso, certo? Inclusive aqui no vídeo. Inclusive não coloque comentários, sabe, com xingamentos, sabe? Que isso aí é de gente que não tem o que falar. De gente que não tem argumentos, parte pro xingamento, pra ofensa. Aconteceu isso no vídeo de Bacurau e eu não vou tolerar mais, tá bom? E pra gente finalizar, né, vou jogar polêmica aqui, mais uma, Joga né? aí. Heath Ledger ou Joaquin Phoenix? Qual o melhor Coringa? Nossa, que pergunta difícil. Eu confesso que esse Coringa, eu entrei mais... Eu consegui perceber mais a complexidade do personagem do que o outro. Mas eu não sei se eu consigo medir em termos de nota, sabe? Ou de preferência. Eu acho que eles foram colocados de formas diferentes. São propostas, né, diferentes. E eu gosto dos dois. Eu gosto Um é um personagem em construção, o outro é um personagem, né, que serve aquela função dentro daquela narrativa, né, do Cavaleiro das Trevas, né? É o agente do caos, né? É uma força da natureza sem origem. E é um agente do caos necessário. Necessário. Olha a polêmica, isso vai gerar polêmica. Necessário. Pois é, gente. Foi isso, né? Foi isso que a gente achou de Coringa. Não esgotamos aqui, tem muita coisa pra falar. Muita. O filme ainda tá processando na nossa cabeça. Eu queria ainda comentar mais outros aspectos, mas de fato eu não consegui ainda digerir todo esse filme. Obrigado, Vanessinha, mais uma vez, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários a sua opinião sobre Coringa, se você já viu o filme, né? E vamos nessa, vamos bater um papo gostoso, beleza? Eu gostaria mais uma vez de agradecer, né, ao meu companheiro, né, pelo convite. Espero ter contribuído de alguma forma. Não sou muito boa em vídeos e tal, mas estou aqui expondo a minha reflexão. Espero ter contribuído aí com vocês, galera. Falou!